Você está ouvindo Radiola Pod Show. Olá, seja bem-vindo ao Radiola Pod Show. Aqui é William Gonçalves e nesse episódio eu vou contar a história de uma menina órfã que encontra na música o consolo pela ausência de seus pais. Mas durante a estadia dela em um orfanato, ela recebe uma estranha mensagem por meio de um aparelho de rádio. Essa menina vai vivenciar algo inexplicável que nos leva a questionar os limites entre o que é real e o que transcende o mundo físico. Existe uma conexão entre o mundo dos vivos e dos mortos? Prepare-se para viajar nessa história baseada em um conto de Luciana do Rossi Malon, que mistura mistério e fantasia, onde a música, a solidão e o inesperado se entrelaçam, criando uma atmosfera única de tensão e encantamento. Vamos ao conto. Radiola Pod Show. Início dos anos 40. Em um orfanato morava uma menina chamada Esmeralda. Esmeralda perdeu os pais em um acidente de trem. Inteligente e talentosa, assim que chegou no orfanato, se depara com um piano no salão de entrada e pergunta à diretora se poderia tocá-lo. A diretora simpatizou com a menina e deixou que ela abrisse o piano para mostrar o que sabia tocar. Esmeralda, entusiasmada, senta junto ao piano e começa a tocar as primeiras notas. Ao terminar de tocar o instrumento, a menina foi aplaudida pela diretora, que ficou encantada pelo que ouviu. Pergunta a ela de onde tirava as músicas que tocava no piano. Esmeralda disse à diretora que gostava de ouvir rádio e era por meio dele que ouvia as músicas que interpretava no piano. Sabendo disso, a diretora deu permissão para que a menina ouvisse um rádio que havia no orfanato. Mas somente ela poderia utilizar o aparelho, pois as outras crianças não tinham essa autorização. Esmeralda ficou bastante feliz e agradeceu à diretora. Certa noite, Esmeralda estava diante do rádio em busca de alguma estação que estivesse transmitindo um programa musical. Sem encontrar sua estação favorita, deixou o aparelho fora do ar por alguns segundos. Em meio à falta de sintonia, uma voz rouca chama por seu nome. A menina se surpreende com o chamado. Mesmo com medo, toma coragem e pergunta: quem é? A voz no rádio apenas diz que sabia o quanto ela sentia a falta dos pais, que a distração com a música não era suficiente para preencher o vazio que eles deixaram em sua vida. Esmeralda concorda com o que disse a voz. Entretanto, muito curiosa, continua a querer saber com quem estava falando. Para o espanto da menina, a voz se apresenta como um anjo. Essa revelação deixou Esmeralda confusa, mas antes de ter qualquer reação, o anjo disse que ela iria poder falar com seus pais. No mesmo instante, a menina ouviu a voz do pai e da mãe chamando por seu nome. Esmeralda ficou emocionada diante desse reencontro incomum.
Seu pai começa a consolá-la e diz que ele e sua mãe estavam em um lugar muito bonito e, sem dar muitos detalhes, diz ainda que ela irá ao encontro deles em alguns meses. A menina estava ouvindo atentamente o que dizia seu pai, quando de repente surge um ruído de interferência e o rádio fica fora do ar novamente. Esmeralda mexe no botão de sintonia na esperança de um novo contato, mas sem sucesso. Desliga o rádio e vai para o quarto tentar dormir, mas passa a noite pensando em tudo o que acabou de acontecer. No dia seguinte, assim que encontrou com a diretora, Esmeralda contou tudo sobre o que ocorreu durante a noite. A mulher não acredita no que houve de Esmeralda e diz que tudo não deve ter passado de um sonho. Pediu para que a menina não contasse essa história para as outras crianças do orfanato, pois isso poderia deixá-las com medo. Como percebeu que a menina ficou impressionada com essa história, proibiu que Esmeralda continuasse a ouvir o rádio. Três meses se passaram e um fato triste ocorre no orfanato. Esmeralda contrai uma enfermidade muito grave e não resiste, falecendo de forma precoce. A diretora sofre com a partida da menina, pois não acreditou na história que ela relatou meses antes. Mas agora ficou provado que Esmeralda estava falando a verdade. E chegamos ao fim dessa história intrigante, onde a música se torna uma ponte entre dois mundos. Não deixe de compartilhar com quem também gosta de boas histórias e siga o Radiola Pod Show para não perder os próximos episódios. E também deixe seu comentário, porque sua opinião é sempre bem-vinda. Eu te aguardo na próxima viagem sonora, onde o real e o fantástico se encontram mais uma vez. E continue ouvindo, imaginando e se deixando levar pelo poder das histórias. Até breve!